Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, nós estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na quarta e última parte desta obra, o livro quarto, que trata das esperanças e consolações, é composto por 2 capítulos apenas. Nós estamos no primeiro capítulo, que trata das penas e gozos terrestres, ou seja, de quando estamos encarnados. E nós estamos hoje, vamos entrar no subitem uniões antipáticas. Uniões antipáticas. Questão 939 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que entre os encarnados, muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até com repulsa, quando apenas uma das partes ama o outro? Não é? Como é que pode ter uma simpatia unilateral? Como é, além disso, que a mais viva afeição entre dois seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio? Às vezes a paixão, não é? Ai, que lindo, você é a vida, minha vida. Aí passa a paixão. É quando o príncipe vira sapo, não é? Costumamos dizer em tom de brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo. E a princesa vira sapo. Então, resposta dos espíritos, a pergunta de Kardec. Então não compreendes que se trata de punição, embora passageira, ou seja, precisam se unir para reparar, para superar situações mal acabadas no passado. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, mas que, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não passava de um entusiasmo material. Quer dizer, quantas vezes, né? Muitas vezes a pessoa se apaixona pela aparência, mas a aparência é a primeira coisa que vai embora, não é? Não, às vezes não. Às vezes vai mesmo, a pessoa vai conhecendo, né? Às vezes a aparência pode demorar, se for jovem, demorar para ir embora. E até lá, o que estava oculto vem à tona, porque a rotina, essa é a que vai revelar o que estava oculto. A rotina. Continua Allan Kardec, não, perdão, os espíritos superiores respondendo a Kardec. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Por outro lado, quantas uniões que a princípio parecem destinadas à antipatia acabam se transformando em amor terno e duradouro, porque baseado na estima, depois que o casal passa a conhecer-se melhor e a analisar-se mais de perto. Cumpre não esquecer que é o espírito quem ama e não o corpo, de modo que, porque se for o corpo, não é amor, não é? É fogo de palha. Cumpre não esquecer que é o espírito quem ama e não o corpo, de modo que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E dizem ainda, há 2 espécies de afeição,
a do corpo e a da alma, tomando-se muitas vezes uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A afeição do corpo é perecível. Eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar-se eternamente acabam por odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Aqui no primeiro caso, nós lembramos do Petrúquio e da Catarina, daquela novela O Cravo e a Rosa, mas que, na verdade, é baseada na obra de Shakespeare, A Megera Domada, não é? E é exatamente isso. É um casamento arranjado e eles vão viver juntos sem nenhum tipo de afeto. E lá, durante o relacionamento, eles vão se cativando e vão realmente se apaixonando um pelo outro, não é? Vão desenvolvendo este amor um pelo outro. Uma bela história. Questão 940, pergunta Kardec. A falha de simpatia... A falha não, a falta. Olha que eu estou de lupa. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, porque envenenam toda a existência. Quer dizer, quando as pessoas são destinadas a viver juntos. Isto no meio do século XIX não era tão raro assim. Os casamentos eles eram arranjados, não é? Sendo assim, a pessoa estava destinada a viver junto com a outra. Ora, vamos casar porque é isso. Não é? Então, isto muitas vezes também ia viver o casal na casa dos pais de um do outro, e aí podia também destinados a viver juntos, não só os casais, não é? Mas também, às vezes, família. A falta de simpatia, refazendo a pergunta, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, porque envenenam toda a existência? Eu não tinha divórcio naquele tempo, né? Vamos esquecer disso. Resposta dos espíritos superiores, muito amargos, realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Isso não vem do nada, não é? Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Olha aí, os espíritos superiores falam do quê? Do divórcio. Não dá certo. É melhor separar do que cometer um desatino, não é? Aliás, quando aqui fala de divórcio, nós temos isso, não é? É preferível a separação do que haver um risco à vida do outro. E aí não vamos esquecer, e sempre destacamos isto, não é? Não existe só a vida física, existe a vida mental, a vida emocional. Então, muitas relações são abusivas, são mesmo perversas, sem botar-se a mão no corpo de ninguém, só aquilo. Então, também é um risco para o equilíbrio, para a saúde, para a vida. Daí, é melhor separar do que ficar unido nesse tipo de relacionamento. Então, os espíritos dizem isso. As vossas leis que estão erradas, pois acreditais porventura que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Maravilhoso isso, né? Depois nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então sofreis as consequências de vossos preconceitos, ou seja, acabavam casando,
na mesma classe, né? Pessoas da mesma classe social, porque tinha que ser assim. Então, é o que ele fala aqui, que as escolhas eram feitas mais pela satisfação do orgulho e da ambição. Tem que casar com aquela ali, que é filha do barão do não sei o quê. No Brasil ainda havia, não é? Ainda havia o Império, estava aqui, não é? Nesse período, Dom Pedro II. Não é? Vejamos. 940A, continuidade desta. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Nossa, a providência divina levou tudo. Vítima inocente? Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, nessa vida, ela não fez nada por isso. Então ele diz sim, e para ela constitui dura expiação. O que é expiação? É quando nós temos que repetir uma prova em que nós não fomos bem-sucedidos no passado. Mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a casaram. Então vejamos que é uma coisa que gera outra, que gera outra. Ela veio para reparar o mal que fez, ela, a pessoa, não é? Num casamento anterior, porque se não fosse assim, não teria se unido a essa pessoa. E aí depois vai lá fazer o seu melhor, mas aqueles que a levaram a isso, exatamente, não é como diz Jesus, que o escândalo há de vir, e o escândalo é o resultado do mal moral. O escândalo há de vir, ou seja, o casamento será forçado, mas ai de quem? Por quem o escândalo vem. Então, se os pais dos dois lados forçavam o casamento, eles iriam responder por isso, ok? Mesmo sendo uma situação expiatória. Então, há duas espécies de afeição, já vimos isso, a afeição da alma, já vimos também, eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar-se, já vimos também. Nós já vimos até a outra. Nossa, isso aqui é bom para enxergar, mas mistura as letrinhas. A vítima é 940. Sim, é vítima, para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. Se a luz da verdade já houver penetrado sua alma, a vítima buscará o consolo em sua fé no futuro. Ela vai ali permanecer na sua luta, enfrentando com nobreza a situação. Aliás, à medida que os preconceitos diminuírem, olha que já se passou mais de 160 anos, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, agora não há mais necessidade de casamentos arranjados. As pessoas se casam, se unem, não importa a diferença. Se amam, então vamos em frente, não é? Agora, falta apenas 1 minuto. Esta pergunta tem uma resposta mesmo grande, já é um outro subitem, temor da morte. Isso é bom. Aliás, todos são, né? Mas esse vamos ver amanhã, então. Ok? Vimos hoje até a 940A. Amanhã voltamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.